A exploração molecular de plantas guiada por algoritmos de inteligência artificial está reescrevendo a maneira como a humanidade compreende o reino vegetal. Por séculos, o estudo das plantas foi um processo essencialmente empírico. Extrair, observar, testar, repetir. Hoje essa lógica foi virada de cabeça para baixo. A IA tornou possível prever estruturas químicas, descobrir novas moléculas, sugerir mutações genéticas e até inferir como uma planta específica pode fabricar uma substância de interesse medicinal, agrícola ou industrial. Em outras palavras, não é mais o cientista que caça o composto, é o algoritmo que o encontra primeiro. A base disso tudo está na quantidade absurda de dados que uma única planta pode gerar. Genomas, transcriptomas, proteomas, metabolomas menos. Cada camada contém pistas sobre o que a planta é capaz de produzir. Até poucos anos atrás, cruzar esses dados era quase impossível. Hoje, modelos de aprendizado de máquina fazem esse trabalho com uma precisão impressionante. Pesquisas como a de Garcia Pérez e colaboradores 2021 sobre o gênero Bryophyllum mostraram que é possível combinar metabolômica não direcionada com algoritmos para prever a síntese de compostos fenólicos medicinais. A máquina analisa milhares de espectros de massa, reconhece padrões invisíveis a olho humano e aponta quais moléculas estão sendo produzidas e sob quais condições. Isso significa reduzir meses de bancada a horas de processamento. Estudos como o de Pomian et al. 2020, publicado na Frontiers in Genetics, avançam ainda mais. O uso de aprendizado profundo em metabolômica. O chamado Deep Metabolomy permite identificar compostos desconhecidos, classificar perfis químicos complexos e até estimar funções biológicas de novos metabólitos. A IA não apenas organiza dados, ela aprende a pensar como um químico e como um biólogo ao mesmo tempo. Essa fusão de raciocínios cria uma nova disciplina híbrida, em que biologia, estatística e ciência da computação se misturam em um mesmo código. Outro passo crucial está na predição de genes, envolvidos na biossíntese de metabólitos especializados. Um exemplo claro vem do estudo de 2024 publicado na BMS Genomics, no qual pesquisadores usaram um framework autogluon tabular para identificar genes que participam de vias metabólicas em Arabidopsis thaliana. O algoritmo cruzou dados genômicos e transcriptômicos para descobrir quais genes codificavam enzimas responsáveis por compostos secundários, como terpenos e alcaloides. Isso é revolucionário, pois permite prever funções de genes órfãos, aqueles que aparecem em genomas de plantas, mas cuja função ainda é desconhecida. Em resumo, o IA está decifrando a linguagem química da vida vegetal. Em 2023, outro estudo publicado na BMS Bioinformatics mostrou como o Deep Transfer Learning pode classificar moléculas naturais em suas respectivas vias metabólicas com precisão quase perfeita. Essa técnica, que reaproveita conhecimento de um domínio para outro, permite que modelos treinados em uma planta modelo, como a Arabidopsis, sejam aplicados a espécies pouco estudadas, como plantas medicinais da Amazônia ou da Ásia. O resultado é uma aceleração tremenda na descoberta de moléculas bioativas, reduzindo o tempo entre o achado e o potencial uso terapêutico. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja o design de enzimas. Enzimas são as máquinas moleculares que fabricam praticamente tudo dentro das plantas. E entender ou manipular essas máquinas é o santo graal da biotecnologia. A IA já está ajudando a prever como essas enzimas dobram, quais substratos preferem, e como poderiam ser modificadas para melhorar o rendimento de reações. Wong e colaboradores 2025 detalharam em um artigo na Journal Hava Agricultural and Food Chemistry como algoritmos estão sendo usados para prever função enzimática e até gerar variantes otimizadas. Ferramentas como o AlphaFold, criado pela DeepMind, permitem prever estruturas tridimensionais de proteínas com acurácia atômica, e isso abriu uma nova fronteira na biologia vegetal. Agora é possível modelar como uma enzima interage com uma molécula, mesmo antes dela ser produzida no laboratório, né? Um estudo prático sobre Arabidopsis thaliana exemplifica essa revolução. Usando modelagem computacional e docking molecular técnica de encaixe virtual entre moléculas, cientistas conseguiram prever como a enzima UGT74F2 interage com diferentes compostos fenólicos. Essas previsões guiam o trabalho de bancada, indicando quais moléculas merecem ser testadas experimentalmente. A IA do imposto automóvel, portanto, não substitui o cientista menos. Ela é o mapa que mostra onde cavar. Além da biologia pura, existe um movimento emergente em torno dos chamados grafos de conhecimento, redes complexas que integram dados de genômica, metabolômica, literatura científica e química estrutural. Major, Benedire e Colley, 2024, argumentam, em artigo na Natural Product Reports,
que essa integração multimodal é o futuro da descoberta de produtos naturais. Em vez de cientistas pesquisarem artigo por artigo, o grafo de conhecimento permite que um algoritmo leia toda a literatura científica disponível, conecte informações de enzimas, compostos e plantas e apresente hipóteses completamente novas. Imagine um sistema capaz de sugerir: essa espécie amazônica provavelmente produz um análogo natural de um antibiótico moderno. Isso não é ficção científica, menos já está acontecendo em pequena escala. Mas há desafios enormes. Os bancos de dados ainda são incompletos. Muitos metabólitos detectados por espectrometria de massas não têm estrutura conhecida. E a quantidade de dados de plantas não modelo é muito inferior à de espécies agrícolas ou medicinais tradicionais. Além disso, os modelos de INHAL ainda enfrentam dificuldades de generalização. Um algoritmo treinado em Arabidopsis pode falhar completamente ao analisar Solanum ou Salvia. O aprendizado por transferência ajuda, mas não resolve todos os casos. Outro problema é a explicabilidade. Os modelos muitas vezes predizem corretamente, mas não dizem por quê. Para a ciência, entender o raciocínio por trás da previsão é essencial, e isso ainda é um ponto fraco das redes neurais profundas.